Boa noite a todos. Vamos analisar o texto passado pelo professor, onde a gente vai falar aí sobre responsabilidade civil, contratual e responsabilidade civil extracontratual. Na responsabilidade civil contratual, é representado no texto através da pólice de seguro firmada entre a concessionária X e a seguradora Y, e também representada entre a mesma concessionária X e a empresa de segurança Z. Certo? Na situação aí do texto, a concessionária teve um veículo furtado devido à negligência da mesma, né, diante do objeto que era segurado na apólice junto à seguradora Y. No contrato foi firmado que caso houvesse, né, algum dano, a seguradora iria indenizar a concessionária. Porém, existia uma cláusula no contrato onde trazia que, no caso, a indenização não seria cumprida, não seria paga, se houvesse, por parte da concessionária, uma falta de zelo, né, uma negligência, um descuido com o objeto segurado, ou se fosse furto simples, né? E a concessionária não cuidou do veículo, já sabendo que ele teve suas chaves furtadas, e colocando esse veículo do lado externo da concessionária durante a madrugada, em uma cidade movimentada e com índice de roubo e furto elevado. Ela não teve esse zelo, né? Um veículo com valor alto foi deixado ali. Então, a seguradora ela foi inocentada em relação à indenização e não teve que cumprir. Já na parte em relação à concessionária e à empresa de segurança, Z, a empresa foi condenada a pagar a indenização, o juiz decidiu que ela deveria pagar a indenização, porque o seu funcionário, que ali no momento do seu plantão representava a empresa, e ele deixou de observar, deixou de assistir esse veículo que estava na parte externa, né? Ele foi trocar de plantão, teve que ir ao banheiro e não prestou atenção em relação a esse veículo que estava na parte externa. E o contrato onde foi firmado entre a concessionária e a empresa de segurança trazia ali que esse funcionário deveria ficar assistindo todos os bens ali que estavam sobre sua tutela ali naquele momento, e ele não fez dessa forma, né? Então a empresa de segurança teve que pagar a indenização. Isso são responsabilidades civis contratuais, já estão previstas, né, num contrato pré-escrito, já firmado anteriormente entre as partes. Em relação à responsabilidade civil extracontratual, é representada no texto pela parte da concessionária X e o sujeito que furtou o veículo, certo? Não existia um contrato pré-fixado ali entre essas partes, e o sujeito que furtou, ele, como não havia esse contrato pré-fixado, ele cai numa norma geral onde o sujeito não deve, né, causar dano a outrem, né? Então, decorre ali do dever jurídico geral de não lesar outrem, certo? O artigo 186 do Código Civil, ele teve uma ação, né, violou o direito, causou dano, porque ele furtou, então ele causou dano, e o que mais? Por imprudência. Na questão da imprudência, o significado pode ser a falta de zelo, né? Mas no meio jurídico remete à culpa. Então, ele configurou ali no artigo 186 do Código Civil. Bom dia, meu nome é Marcos Augusto. Meu grupo aí da Neriele, a Grace e eu, Marcos, ficamos com uma parte, né, do estudo do caso concreto, que aborda a responsabilidade civil, né? Lembramos que o artigo que retrata, implica a responsabilidade civil, é o artigo 186 do Código Civil, que diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, certo? E antes disso, vamos falar sobre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, né? E abordando esse caso concreto que foi citado no artigo, né? Vamos desenvolver agora uma análise, né, que implica essa responsabilidade contratual e extracontratual. E relembrando o que é responsabilidade civil contratual, né, é o resultado da violação de uma obrigação anterior. Logo, para que exista, é imprescindível a preexistência de uma obrigação. Não precisa o contratante provar a culpa do inadimplente, né? Para obter a reparação das perdas e danos, basta provar o inadimplemento, né, do contratado, né, no contrato, que deve ter uma cláusula lá citando as consequências desse inadimplemento, né?
chegamos aí à conclusão do que é a responsabilidade civil contratual. Agora vamos falar sobre a extracontratual, responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como aquiliana, né? O agente não tem vínculo legal, uma vez que por conta do descumprimento de um dever legal, o agente por ação ou omissão, com nexo de causalidade e culpa ou dolo, causará à vítima um dano. O artigo que retrata a responsabilidade civil contratual é o 389 do Código Civil Brasileiro, né? Não cumprida a obrigação, responde o devedor por danos e perdas, mais juros e atualizações monetárias, né? Segundo o índice regularmente estabelecidos e honorários também do advogado. Conforme é possível observar, a única diferença que há entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual é o fato de que na contratual ela existe por causa de um contrato que vincula as partes, né? Enquanto a extracontratual, ela surge a partir do descumprimento de um dever legal. Um exemplo bacana que a gente tem sobre a responsabilidade civil extracontratual é a obrigação de reparar danos causados por acidente de veículos no trânsito, por exemplo. E já um exemplo bacana de responsabilidade civil contratual é quando o agente, né, estaciona seu automóvel em um estacionamento privativo, né? Essa é um exemplo de responsabilidade civil contratual. Diante do caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em um acórdão, ele declarou a improcedência da ação em relação à seguradora, diante que o pessoal da concessionária que contratou a seguradora para proteger os seus bens, né, que são os automóveis dentro da loja, e eles deixaram as chaves do carro dentro do carro fora da concessionária. Diante disso, as chaves sumiram, né? E eles não contataram a seguradora do fato. Continuou deixando o carro exposto, né, fora da loja, que no dia seguinte ele foi subtraído, né? Diante disso, a concessionária ela quebrou a cláusula onde ela tem responsabilidade pelo automóvel fora da loja, né? Porque o contrato com a seguradora seguiu o seguinte, que ela seria indenizada, a concessionária, somente se a violação fosse quebrada, o rompimento, né, de barreiras da loja para que algum bem, né, automóvel ou outro bem, fosse subtraído, mas somente se tivesse quebrado esse rompimento de proteção da loja. Diante disso, a responsabilidade fica para a concessionária, porque eles deixaram o carro exposto, ela não comunicou à concessionária, né? E eles cometeram uma falta grave. Eles deviam ter avisado. Diante disso, a responsabilidade contratual foi quebrada nesse momento que eles deixaram a chave no carro, o carro foi furtado porque as chaves foram sumidas e a seguradora não tinha ciência, eles não foram comunicados. Quebrou então uma cláusula, onde agora quem arca com a consequência desse furto, né, é realmente a concessionária e não a seguradora. De acordo com a empresa X e a empresa Y, a responsabilidade civil contratual é o descumprimento de um dever que está inserido em um contrato. Descumprido um dever que está inserido em um contrato em um dos contratos por um dos contratantes, surge a responsabilidade civil de acordo com os artigos 389, 390 e 391 do Código Civil. Agora, se o descumprimento não está inserido em um contrato, mas estava inserido na lei, teremos a responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade contratual é a quebra de uma cláusula contratual. A responsabilidade civil extracontratual, ela não está inserida em um contrato, mas ela está na lei. Por isso que ela é extracontratual.